Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho. Nesta quarta-feira, dia 3 de abril, quarta-feira da 8ª da Páscoa. Vamos logo hoje direto ao Evangelho, né? Curto e grosso, como o pessoal fala. Vamos direto a essa palavra tão bonita e tão contundente, que é o nosso encontro nesta semana com o ressuscitado. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, a 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem avançando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e o partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o que acabamos de ouvir aqui é o quê? É simplesmente uma missa. Não sei se vocês repararam. Eles vinham tristes, desanimados, discutindo um com o outro. E, de repente, eu acho muito bonito isso, como Jesus abordava eles. Eles já tinham descido uns 11 quilômetros praticamente. E Jesus chega para eles de uma maneira muito sutil e fala: "O que aconteceu, meus irmãos?" E eles meio que começaram a desabafar as mágoas deles, a tristeza. "Pô, você não é o único que não viu o que aconteceu e tal." E aí então eles vão explicando para Jesus
as tristezas, as decepções, as desilusões, achando que tudo havia acabado. E aí o próprio Jesus os interpela, ou seja, primeiro momento, entrada de Jesus. Segundo momento, o ato penitencial, é quase que uma penitência, eles pedindo perdão, eles meio que desabafando. Terceiro, Jesus perguntando a eles o que aconteceu. E aí vem a grande liturgia da palavra, onde Jesus começa a usar nas próprias Escrituras para explicar para eles o significado do que havia acontecido de fato. E aquilo meio que ia fazendo com que o coração deles fosse ardido, tomado por uma alegria, uma esperança, uma ardência, uma força. E então Jesus faz que vai embora e ele diz, não, fica aqui com a gente, vamos partilhar a mesa. E Jesus, ao partir do pão, e aí vem a liturgia eucarística, na hora que ele abençoa e parte o pão, ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque a partir do momento da ressurreição, Jesus ressuscitado é Jesus eucarístico. Ele desaparece glorificadamente, físico glorificado, para estar naquele pão abençoado. E eles se alimentam daquele pão e ganham uma força, uma esperança, uma coragem. Vocês imaginem, sair de madrugada e subir de novo para Jerusalém, mais 11 quilômetros. Eles devem ter subido igual uma bala para contar essa novidade. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu. E mais uma vez vemos pessoas alegres que encontram Jesus, que partem desse encontro para contar: Jesus está vivo. Se todas as nossas missas forem isso, nós vamos estar comunicando Jesus a todas as pessoas que a gente encontra, sem medo, sem destemor, sem dúvidas, mas com a certeza de que você viu, vê e acredita. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.